Olha, nosso sistema prisional, a verdade é essa, ele não é visto como um problema de Estado republicano, ele é visto como a maioria das coisas no Brasil, ele é visto como coisas de governo. Então, o governo A acha que é interessante investir, investe. Se o governo A acha que não é interessante investir no sistema prisional, não investe e vai deixando acontecer. A gente sabe, isso é uma consequência da violência que assola no país, que foi uma coisa crescente. Temos que ter consciência disso, digamos assim. Podemos dizer que eu acho que o novo século foi um divisor de água de violência no Brasil, uma crescente violência no Brasil. E assim, o sistema prisional, ele não teve investimento, ele foi abandonado, ele passou um bom tempo. Há um tempo atrás, quando eu estava como coordenador da execução penal também, na época, no mutirão que nós fizemos em Mossoró, eu me lembro que me foi perguntado por um repórter por que é que eu tinha a dizer do sistema. E olha que não tinha acontecido ainda esse problema em Alcaçuz. Eu disse o seguinte, que me causava estranheza. Eu estava dentro de uma penitenciária, a qual eu havia conhecido nos anos 90, quando eu era acadêmico de Direito, precisamente em 1990, 1991, e eu cheguei lá e encontrei, depois de 20 anos, eu encontrei lá uma parte do regime fechado, existindo ainda a parte do regime aberto, e eu encontrei alguns galpões, digamos, destruídos, algumas alas destruídas, que não era para ter acontecido aquilo. Se nós já tínhamos uma deficiência, mas se construiu algumas alas, digamos, para o regime fechado, mas diminuiu no regime semiaberto. Por quê? Eu ficava estranho. Se era de construir, mas não tinha para que permitir que aqueles outros fossem destruídos. Na minha concepção, regrediu o sistema, principalmente quando não fizeram novos investimentos. Foi feito isoladamente, assim, esporadicamente, uma coisa esporádica, e não como um problema, digamos. Não tinha planejamento para o sistema prisional, para o sistema penitenciário, não existia um planejamento contínuo para que, saindo do governo, entrando o governo, desse continuidade. Passado esse primeiro momento, como foi que a Defensoria passou? A primeira coisa, a Defensoria Pública imediatamente colocou uma equipe de colegas, defensores, à disposição de todos os familiares, inclusive daquelas pessoas que foram assassinadas, que morreram, que foram a óbito lá, à disposição de todas elas para as providências que elas quisessem que fossem tomadas. Também, uma equipe de colegas acompanhou a chegada dos corpos ao ITEP, acompanhou também todo o processo de DNA, de reconhecimento, alguns precisaram ser feitos na Bahia para que fossem reconhecidos. A Defensoria manteve aí. Sobre a questão dos presos em si, fomos trabalhar em todos os processos, analisando. O Estado entrou também com uma ação, digamos assim, de contenção daquela situação, de domínio da situação. Após ser acalmado, digamos assim, os ânimos, né, ter regularizado o dia a dia da penitenciária, passamos a fazer atendimento aos apenados, vendo quais seriam os maiores problemas que tinha lá dentro em relação a apenados, e passamos a trabalhar nos processos desses apenados que estavam lá. Apesar de ter sido colocado os colegas que são específicos dessa área à disposição dos familiares, anunciado, comunicado a todos eles, que inclusive no ITEP nós tínhamos colegas de plantão no ITEP, e os familiares chegavam lá, todos eram esclarecidos de toda a situação. Por incrível que pareça, eles não procuraram a Defensoria. E o que houve? Nós não sabemos. Se eles buscaram de outros meios, mas a verdade é que a Defensoria não atuou porque não teve o interesse da parte deles. E isso é um tipo de ação em que a instituição Defensoria Pública só pode ajuiçar, ingressar em juízo se os familiares demonstrarem interesse, porque é um direito individual. Ninguém pode substituí-los judicialmente. Silenciaram. Não nos procuraram. O senhor tem alguma opinião com relação a isso? Não, é estranho. Agora, será que alguns foram procurados por advogados particulares?
e acharam melhor enveredar por este caminho? Pode ter sido uma saída. Agora, nós não temos conhecimento de tramitação de processo nesse contexto, porque se eles tivessem ajuizado, mesmo através de um advogado particular, muito provavelmente nós iríamos saber.